Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Você já parou para pensar até que ponto a cultura pop molda nossas vidas e ideias? E quando essa influência se torna um consumo desenfreado, o que fazer? Essa é uma pergunta que norteia o episódio de hoje e quem vai conversar com a gente sobre isso é a jornalista e criadora de conteúdo Carol Gomes. A Carol, ela é repórter das revistas TPM e Trip. Ela também produz conteúdo para a internet sobre cultura pop, falando de filme, TV, jogos, enfim, o universo hollywoodiano em si, né? Entre outras milhares de coisas. Então, Carol, né, seja muito bem-vinda. Aproveita também, já conta aí para onde o pessoal pode te achar na internet. Olá, Feve, olá, Camila, olá todo mundo que está ouvindo. Queria agradecer aí pelo convite, porque eu amo falar de cultura pop. Você vai ver isso quando você entrar no meu perfil, que é @enfimcarol. O Carol é com K, tá? Pra você não me perder. E aí tem todo esse conteúdo aí que o Feve estava falando e espero que vocês curtam também o nosso papo. Eu já estou aqui empolgada. Então, bora para mais um episódio, né? Com mais uma convidada ilustre. Lembrando que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais e que a gente vai deixar também as redes aí onde vocês encontram Carol na descrição do episódio. É isso, então vamos começar, né? A gente vai falar sobre os limites da cultura pop aí, de consumo, né, da cultura pop. E só para contextualizar também e entender por que a Carol tá aqui, né, e como a gente pensou nela para fazer esse episódio, porque recentemente, né, você fez um vídeo sobre É Assim Que Acaba, né, e a problemática dessa popularização, vamos dizer assim, né, de uma pauta relevante, que nesse caso é a violência contra a mulher. Isso porque as pessoas estavam indo ao cinema, né, com roupas floridas ou estampadas, seguindo uma estética mais ou menos que nem a gente viu com Barbie, né? As pessoas estavam se vestindo de rosa pra ir no cinema, que ok, super legal. Só que a diferença é que nesse caso a gente tá falando de um filme que trata, né, da violência doméstica e de um problema que é real e que existe na sociedade. Então, eu queria, só para começar, né? A gente teve essa ideia desse episódio a partir do teu vídeo, então acho que super foi interessante pra gente trazer, assim. E eu queria entender como é que foi como as pessoas receberam, né, esse vídeo ali, os comentários e tudo mais, e o que tu notou a partir disso. Primeiro legal saber, né, que o vídeo pautou essa conversa, porque eu acho que é uma conversa que é necessária. Assim, eu acho que depois do sucesso de Barbie, todo mundo vai querer repetir o que a Margot Robbie e a Greta Gerwig fizeram, né, com essa coisa de cultural, né, de não só ir ao cinema, mas você tem um incentivo para ir ao cinema, né, nesses dias de streaming. Vou esperar sair na internet, vou esperar baixar, vou esperar o torrent, vou esperar sair no streaming mesmo. Elas acabaram incentivando um público que não estava mais se sentindo tão atraído para ir ao cinema, porque acho que antes dessa greve aí dos roteiristas, a gente só via um espaço ali muito masculino, com aquela coisa. De novo, não é novo o que a Margot e a Greta fizeram com Barbie, né? Porque a galera já vai ao cinema fantasiado, vestido, com cores, simbólicos, mas estava muito dominado, era um espaço muito dominado masculino, e elas deram ali uma oportunidade para dizer, olha, mulheres também gostam de cultura, coisas consideradas de menina, que não existe coisa de menina, mas consideradas de menina, também são relevantes, são divertidas, é legal de acompanhar, é um movimento bacana e não tem nada de errado nisso. Agora, a mensagem que a ideia das flores, de ir ao cinema com Florida, para assistir É Assim Que Acaba, não tem esse mesmo quê de protesto, né? E poderia estar embutido ali, porque é um filme que fala sobre violência doméstica. Talvez, vamos associar a flor talvez com a luta contra a violência doméstica.
vamos tentar, né, levar uma coisa com a outra ali, mas, né, pelo que eu estudei em muitos vídeos sobre isso, porque acho que quanto mais eu fazia vídeo, mais a galera perguntava e mais, né, mais gerava a pauta, era que a flor é por causa da personagem que chama Lily Bloom, que é um lírio desabrochando, né? Você já vê aí que tem toda uma criatividade. Mas é isso aí mesmo. A Lily Bloom também é florista, né? Olha, ela tem uma loja de flores, né? Que coincidência. É muito conveniente, né? É engraçado. Remetendo a personagem, né? Eu acho que seria legal essa personagem ter esse quê de heroína, né? Porque ela, de fato, consegue se desvincular do relacionamento tóxico que ela tá e seguir em frente. Não sem sofrer muito antes, né? Mas ela consegue. Mas a heroína não é vendida assim. O filme não bate nessa tecla. O incentivo das flores não tem a ver com isso. Então fica uma coisa ali muito superficial e divertidinha, né, para um tema que é muito sério. Né? Então, assim, até que a Barbie também explorava assuntos sérios, tem os momentos dramáticos ali do filme e tal, mas tinha a politicagem ali, a coisa cultural mesmo, de retomar o rosa como algo positivo, como algo divertido, como algo feminino, sem, né, sem esculhambar o rosa, sem descriminalizar, sem discriminar o rosa. E com É Assim Que Acaba não rolou, né? Então, é uma pena, assim, é um desperdício de É, marketing. não, total. E a gente ainda sabe, né, que rola uma fofoca ali de bastidores, né? De que houve um atrito entre o diretor, né, que é o protagonista do filme. Eu não lembro o nome dele, acho que é Justin Baldino, alguma coisa assim. E a Baldoni. Baldoni, isso. E a Blake Lively, né? Então, e a gente sabe que supostamente, né, essa treta gerou-se exatamente pelas visões de diversas sobre o marketing do filme e como eles queriam vender a história. Então, é interessante trazer isso porque é que nem tu falou, né? É diferente, né? Por mais que a Barbie ela também tenha o lance político ali, né? De falar sobre feminismo, de falar sobre empoderamento e tudo mais. Uh, Ainda assim, é uma linguagem muito de. Que inclusive faz piada sobre a problematização exacerbada desses assuntos, né? Então é interessante como ele mesmo tira sarro de si mesmo, né? E a Greta Gerwig faz isso muito bem, acho que em todos os roteiros dela, né? E é diferente, porque aqui a gente tem um filme, né, do O É Assim Que Acaba, que já vem de uma problemática do livro que já não trabalha isso bem, né? Pois é, e eu fico pensando também se isso não deveria ter sido discutido já lá no momento que o Justin Baldoni, a produtora dele, comprou os direitos com a Colleen Hoover, que é a autora, de fazer esse filme. Porque eu lembro, ainda antes de ter a Blake Lively envolvida, bem no comecinho, ele anunciou, já levando muito a sério, né? E ele estava nessa expectativa, nessa ansiedade, de falar desse assunto sendo um homem, né? E será que na hora de sentar ali com a Coninha, ela já não conversou, né? Já não falou, olha, o livro foi divulgado desse jeito, e para ele não dar um alerta. Eu acho que foi uma falha de comunicação, porque, assim, no fim das contas, a divulgação, a maneira que a Blake divulgou, né, foi o que a Colleen abraçou também, né? Ela também entrou nessa de flores, também entrou nessa de piadinhas, de trocadilhos. Teve aquela coisa da Premier servir bebida, com trocadilhos relacionados à história, e um dos drinks era Rile Me Up, que é o nome do agressor é Ryle, né, na história. Então era uma coisa meio Ryle me domine, Ryle me agarre, me faça meu mundo girar, alguma coisa assim. Só porque o cara é gato? É porque o cara é gato, que ele não deixa de ser um agressor, que isso não é desculpa, né? Isso não é motivo para passar pano.
Então, eu acho que essa estranheza eu sinto ali desde o começo, porque o Justin Baldoni, eu acompanho ele desde a época de Jane the Virgin, que é uma das minhas séries favoritas, recomendo muito. Muito bem escrita, muito bem elaborada. E de bastidores, assim, ele sempre teve essa preocupação muito grande com gênero e masculinidade tóxica, porque ele tem uma menina, né? Ele é pai de uma menina e isso acabou gerando interesse dele nessas pautas. E, claro, não posso botar a mão no fogo por ninguém, ainda mais em Hollywood. Mas nunca me pareceu que ele tinha, assim, segundo as intenções, um mau entendimento com relação a essa pauta. O que tá parecendo é que a Blake Lively e a própria Colleen Hoover que não entenderam direito. Eu tenho essa impressão também, que foi um pouco mais das duas, assim, de um consenso de fazer um marketing talvez romantizando, assim, né? Uma coisa que não é pra romantizar. Então, acho que veio mais delas, mas aquela coisa, não podemos botar a mão no fogo, porque ficou uma confusão, uma fofocaiada. Mas eu tenho essa teoria também, que partiu mais das duas, até porque a Colleen tem isso, né? A gente vê em algumas outras coisas que ela sugeriu pose assim que acaba, como, por exemplo, esmaltes, assim. Então, eu tenho um pé atrás com ela e o Fevi temos, então acho que eu vou nessa teoria também. E bom, Esmalte, assim, livro para colorir, que não livro para pode sair. colorir, que eu acho que. Eu acho que o livro para colorir é o pior, né? Que bom que eu tinha tirado isso da minha memória. Mas, assim, eu acho que um pouco ainda nessa linha de da gente olhar as coisas com um pouco mais de crítica. Queria saber, assim, de ti, principalmente como criadora de conteúdo e de uma pessoa que consome muito, né? Ficção, enfim. Se a gente for pensar, a cultura pop, ela é muito rica e muito diversificada também. Mas ela vai apresentar aí muitos limites e armadilhas quando a gente consome de uma forma acrítica, né? Quando a gente não tem uma certa consciência em algumas coisas. Acho que isso tem muito exemplo aí dessa situação de assim que acaba. E aí queria entender, assim, primeiro, né, que tipo de conselho tu dá para todo mundo, assim, para consumir conteúdos de uma forma muito mais consciente e principalmente como tu lida com isso enquanto uma criadora de conteúdo, na hora de pensar no que tu vai assistir, no que tu vai ler e como isso te atinge também enquanto pessoa. Você me fazer essa pergunta me lembrou uma outra conversa que eu tive recentemente. Eu tive o prazer de participar de um debate na Perifacon, que é um evento muito Legal. massa, organizado entre duas pessoas incríveis pela Andresa Delgado. Ela estava na mesa, Tiago agora também estava. Agora eu tô me fugindo os outros nomes, mas, enfim, são pessoas incríveis na mesa. Depois vocês podem procurar ela nas minhas redes. E a gente falou sobre política e cultura pop. Então eu acho que me lembrou essa conversa porque eu acho que uma coisa que eu tenho de início para qualquer coisa que eu vou assistir é que tudo na cultura pop é política. Porque tudo no mundo é política. O seu pessoal, a sua vida pessoal é política. O dinheiro que você saca no banco é político. O seu trabalho, mesmo que seja empresa corporativa fechada, é político. E cultura pop é política. Ah, mas é a Warner que fez a Barbie. Ah, mas é a produtora fulaninha que fez É Assim Que Acaba. É político. Até Friends, que é uma série super despretensioso, engraçadinho, tá fazendo 30 anos agora. Friends tem uma mensagem política que ele quer passar, que é o sonho americano, do jovem que estuda e se esforça e vai para a cidade ganhar a vida, e se ele continuar se esforçando e continuar com seus amigos, ele vai conseguir o que ele quer e vai amadurecer. Então, tudo tem uma mensagem. Tudo que você assiste, consome, quer te fazer acreditar em algo, né? Então, quando eu vou assistir algo, acho que antes de colocar o crachá da criadora de conteúdo, da crítica de cinema, eu coloco esse crachá, assim, de espectadora, no sentido de não assistir nada com ingenuidade, né? Claro que a gente assiste para se divertir, para se distrair. Claro que é possível dar. Possível não, devemos dar risada, aproveitar, curtir momentos. Se é filme de terror, vamos tomar um susto, porque é para isso que a gente quer a experiência. Mas você não deixa de estar. É importante a gente estar consciente de que você não deixa de estar ouvindo uma mensagem, recebendo ali algo que querem que você faça acreditar. Então, eu acho que é isso que eu quero passar nos meus conteúdos também. Até porque eu acho que essa mensagem de que a cultura pop não é político, ou é só um desenho, é só uma série, é só não sei o quê.
Comparado a outras coisas, sim. Meu trabalho não tá salvando a vida de ninguém. Tô falando de série, beleza. Mas não é só uma série para uma criança que tá assistindo pela primeira vez um X-Men, né? Que o adolescente está assistindo pela primeira vez um Friends. Né? Individualmente nunca é. Então, a gente tem que saber bem essa linha tênue entre diversão e a mensagem que aquilo ali tá passando e ter um olhar crítico, porque eu acho que muitas vezes, se a gente se joga nessa coisa de é só isso aqui, é só isso ali, é só para dar risada, é só para curtir, a gente está subestimando a audiência. Quando eu percebo que eu faço uma crítica para uma série, ou aponto as questões do É Assim Que Acaba, eu percebo que a galera não gosta de ser feita de boba. Não gosta de que um filme venha com essa premissa de achar que ela não vai entender, que ela só vai comprar ingresso e ajudar na bilheteria. A galera não quer isso, assim. E por mais que às vezes precise também de um empurrão, porque a gente é levado a consumir de maneira despretensiosa, né? Acho que a galera tá bem interessada mesmo em participar da conversa, em dar opinião também sobre o que achou. Eu sempre pergunto assim, quando falam, você assistiu a série que você indicou, e o que você achou, sabe? Porque, mas não estudei. A pessoa acha que porque eu estudei cinema, eu estudei crítica de cinema, eu não vou. Eu vou ter uma opinião, sei lá, superior, mais apurada, mas. Não só vou reparar num detalhezinho ou outro. Eu quero saber o que você pegou da mensagem como um todo. Assim. Eu não esqueço quando o meu sobrinho, agora ele tá com 15 anos, mas eu levei ele pra assistir Homem-Aranha no Aranha Verso, acho que com 8, 9, por aí. E ele é o maior fã de Homem-Aranha que eu conheço, ever, e olha que eu conheço muito nerd. E eu lembro dele sair do cinema falando, tia, esse é meu filme favorito do Miranha. Então pronto, é a sua opinião aqui que importa. Entendeu? É isso, que Sim. ele tirou do filme, ele que é fã, ele que vai se inspirar e que um dia, na vida adulta, essa história vai fazer uma diferença para ele. É essa opinião aqui que importa. Gosto muito, sim, de trocar. Acho que também um dos objetivos para fazer conteúdo era trocar mesmo, achar uma galera para conversar sobre essas coisas. E achei, isso é muito massa. Sim, e uma coisa que agora você falou e que me traz uma luz, assim, que talvez. Não sei se eu acho que eu nunca pensei. Talvez já tenha pensado, mas não elaborado, assim. ah, que é como a cultura pop ela tá linkada diretamente às nossas formações, né? Porque. E ela tem uma. Uma sensação, não, uma questão educativa muito importante, né? Ela serve também para isso. E, e é muito interessante notar que eu acho que isso faz com que a gente também tenha essa visão de talvez agora nos últimos anos, com rede social, né, de a perca desse senso crítico, né? Porque eu acho que quando todo mundo acaba querendo ouvir muito sobre o outro, e eu digo assim, por exemplo, eu amo ver as críticas da Isabela Boscov, né? Acho que eu e muita gente, Uhum. na real, Diva. ela é. E e acho que já aconteceu de algumas vezes eu pensar assim, ai, mas ela não gostou de tal filme, então por que que eu vou ver? Porque a gente faz o link de tipo assim, ela é uma crítica de cinema, super conceituada, tem anos de carreira, de experiência, e ela já tem esse olhar mais técnico e também, né, de experiência mesmo. Então, quando ela fala que um filme que ela não gostou de um filme, né? Não que seja ruim, mas que ela não gostou de um filme, a gente já fica com o pé atrás, né? Mas isso mostra exatamente como a cultura pop ela tá, de certa forma, homogeneizada, né, no sentido de que a gente às vezes deixa se levar pelas opiniões e pelas críticas do pessoal que está criando conteúdo sobre isso e tudo mais, e acaba se esquivando do nosso achismo, né? O que, que a gente achou da nossa opinião. Então, eu acho que esses dois caráteres bem importantes, assim, quando a gente fala em limite de consumo e tudo mais. E eu queria saber se tu identifica os perigos de daqui a pouco a gente tá caindo nesse lugar homogeneizado mesmo, né? Tem dois caminhos interessantes nisso, porque assim,
essa coisa de ser crítico, né? Tem dois resultados possíveis que são bem interessantes, que é ou você não gosta de algo que está todo mundo gostando, e isso vai criar uma dificuldade das pessoas de aceitarem uma opinião diferente, de terem um olhar crítico sobre algo, né? Então, assim, isso me lembrou muito Wandinha, por exemplo. Wandinha foi um baita sucesso, e eu adorei a série, é super divertida, tal. Cumpre todos os requisitos de entretenimento. Mas a Dina Ortega, ela é uma atriz, ela tá no papel, né? E ela tem que criticar o papel para ela entender o que ela tá fazendo. Quando ela diz que não faz sentido a Wandinha ter interesse amoroso, é porque ela tá num caminho, ela quer entender ali, né? E assim, se você não aceita, isso deu uma controvérsia muito grande. Ela nem é crítica de cinema, né? Ela é atriz, mas isso deu uma controvérsia muito grande, porque pros fãs aquilo ali tava perfeito, né? Imagina, você vai fazer uma série teen pra Netflix, você não vai ter interesse amoroso, né? Já vem de uma fórmula que a galera tá esperando um tipo de coisa, né? Porque, pra você ver como forma a opinião, é um ciclo vicioso, né? Você contar uma história de uma menina que não tem um encontro amoroso com um cara, que é super romântico e tudo mais, já é fora da curva. Então, mesmo sendo estranho que a Wandinha tenha interesse amoroso, as pessoas aceitam isso. E aí, quando é questionado, as pessoas ficam bravas porque elas já aceitaram, porque elas já foram ensinadas a isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não para de girar. E assim, você ouvir uma crítica sobre algo que você gosta, não vai deixar, não vai estragar, não quer dizer que é ruim, não quer dizer que você está errado em gostar. Só quer dizer que talvez você possa ter um olhar mais crítico. Talvez um dia, se você for trabalhar com criatividade, você possa fazer uma versão melhorada daquilo. Ou talvez, se você for se inspirar em alguma história, você pode seguir um caminho oposto de um personagem. Se você não tiver esse senso crítico, você nunca vai, né? Então tem esse perigo, assim, eu vi a Isabela Moscov postando recentemente que ela não gostou da terceira temporada de The Bear. Eu falei, vixi, o inbox dela vai ficar como, né? Porque The Bear é uma série muito, muito querida. Mas, assim, eu acho que a gente tem que estar... acontece muito isso também com o fandom da Taylor Swift. Eu não gosto de Taylor Swift. Acho que a primeira mídia pública aqui que eu tô falando disso. Mas eu não Tudo contribuo com bem, é um nenhuma espaço discussão. seguro. Mas eu não contribuo com discussão, não contribuo com uma crítica, assim, sobre o que ela poderia melhorar no posicionamento dela político, etc, etc, porque as pessoas nunca vão ouvir como uma crítica construtiva de quem está olhando de fora, né? De quem... Eu sei que é uma conversa ali que não vai existir, né? Então, porque eu gosto de fazer conteúdo que gera conversa. Isso não vai gerar conversa, né? Então, eu acho que tem esse caminho. O outro caminho é você ser tão influente, tipo a Isabela Moscova, que você acaba influenciando uma galera a gostar demais também do que você gostou. E talvez a pessoa vai assistir já com o seu olhar e não com o dela, né? Então, assim, são esses dois perigos, assim, que você corre ao dar opinião sobre cultura pop, né? Assim, eu acho que um crítico de cinema, eu tenho vários críticos que eu acompanho e eu penso assim, se a opinião deles é sobre isso, eu acho que eu também vou gostar. Porque aí eu já entendi, já acompanhei. Hoje a gente tem esse privilégio, né? Que a gente não tinha antes, quando a gente só lia jornal, revista uma vez por mês, que saía só uma crítica por mês. Hoje a gente tá com a pessoa todo dia nas redes sociais. Você pode conhecer mais. Falando, acho que a Carol tem um gosto mais parecido com o meu do que o fulano do outro site. Isso é uma coisa, né? Se fulaninho gostou desse filme, talvez eu goste também porque temos um gosto parecido. E tudo bem, né? Mas também acho que acaba ficando perigoso se você mergulha demais e depende demais de uma crítica para formar uma opinião. Às vezes a crítica vai te ajudar a decidir se você paga ou não o ingresso no cinema. Sabe? Não, tô falando que esse filme aí, os efeitos estão... A coisa mais técnica. Pega a coisa mais... Se foca na coisa mais técnica. Tô falando que os efeitos estão ruins, que os diálogos não são empolgantes, que não é divertido. Vamos deixar... Vamos esperar chegar no stream. Ao invés de comprar, sabe?
Mas sempre foi sobre isso, sempre foi sobre vou olhar no jornal para ver o que eu vou assistir no cinema, né? Então, vai usando para isso, sabe? Até você conhecer alguém que tem um gosto parecido com o seu, né? Tem um monte de creator que fala só de terror, tem creator que fala só de fantasia, só de Game of Thrones. Então, vai buscar uns nichos, assim, para ver se você tem uma opinião parecida. Aí eu acho que vale mais do que ter alguém como algo, assim, determinante, né? Que pode ser Eu acho perigoso. que agora até puxando um pouco pra literatura, que também acontece muito isso, que é aquela pessoa que eu admiro, ou que nem tu trouxe, é do nicho que eu gosto e tal, me trouxe uma opinião, e aí, por causa disso, né, vou comprar o livro, e aí eu não vou ter aquela mesma experiência, né, vou achar que o livro é melhor ou pior do que a pessoa falou. E aí a gente tem uma divergência de opiniões, que nem tu trouxe exemplo, sei lá, Taylor Swift, que às vezes a gente não tem debates saudáveis, porque as opiniões não são iguais, mas aí a pessoa que a gente admira gostou, e como a gente não gostou. E daí eu acho que às vezes fica aquela coisa de, parece que a nossa opinião, ela se valida com a opinião do outro, do tipo, filmes, né? Ah, todo mundo tá falando daquele filme no TikTok. Sim. Daí, porque 10 pessoas falaram que é o melhor filme, mas uma 11ª disse que não é, pronto. Então, vamos discutir sobre isso, mas ao mesmo tempo, qual a opinião que vale? Então, é uma coisa que eu sinto que as opiniões, elas se mesclam e falta individualidade quando a gente consome. Eu acho que é isso, sabe? Eu sinto um pouco É isso. verdade. Sim. Também sinto. E uma coisa, complementando a Camis, que tu trouxe, assim, sobre essa divergência, que a gente lembra que, assim, na verdade, a maioria das pessoas na internet, elas não querem conversar, né? Elas não querem dialogar sobre Exato. um assunto. Elas querem colocar a opinião delas como a correta e é isso e pronto. Então, quando surge, por exemplo, críticas que são sobre uma coisa que a gente gosta e tal. E isso, assim, acontece, eu acho que é do ser humano, entendeu? Eu vejo uma pessoa falar que não gostou de uma coisa que eu gostei, eu fico sentido e pensando assim, poxa, mas o que será que houve? Mas daí eu acho que vai do bom senso e do comportamento de cada um, de entender que, tipo assim, a pessoa tem todo o direito de não gostar daquilo que você gosta e tá tudo bem. E eu acho que é Sim. disso que a gente faz os lugares, né, serem interessantes, né? E as obras serem tão interessantes e complexas. Então, quando É você que eu acho falou, que por na exemplo, cultura que. pop. Pode Pode falar, falar, pode falar. desculpa. Não, Não, eu imagina, vai. ia só complementar que eu acho que na cultura pop tem muito esse lance de. Tem muito essa coisa de identificação, né? Então, assim, eu não gosto da Taylor Swift porque eu não me identifico em nada com a história dela ou com a mensagem que ela quer passar e tudo mais. Mas se uma pessoa se identifica, se acha parecida, já passou pelo que ela passou, ela vai se sentir ofendida se eu disser que é ruim, né? Porque o que você gosta acaba virando pessoal. E tudo bem, né? E tudo bem. Mas Sim. eu acho também que é do mesmo jeito que eu acho importante a gente se criticar, ter uma autocrítica, não a ponto de a gente ficar paranoico, louco e querer e não se aceitar. A gente tem uma autocrítica, a gente evolui, a gente cresce, a gente passa a ouvir, consumir outras coisas, assistir outros filmes, conhecer coisas além da Taylor Swift, por exemplo, entendeu? Então, acho que as pessoas precisam se acostumar com isso também, né? Que as opiniões diferentes vão existir e vão ser um pouquinho diferentes da sua vivência. E tudo bem. Não, com certeza. Eu ia fazer uma pergunta que vai muito de encontro com o que tu já respondeu, Carol, mas assim, mais acrescentando, que é o que tu entende, assim, de que tu percebe no teu papel de criador de conteúdo, de repórter, de alguém que trabalha com isso, que consome, é, como a cultura pop mudou nos últimos tempos e como ela mudou no sentido da influência, que nem tu falou ali, né? De alguém criticar, e daí eu gosto desse crítico, vou né, concordar, ou eu não gosto, não vou concordar, enfim. Mas eu vejo até no que é considerado bom ou ruim no cinema, por exemplo. Ah, sei lá, aquele Uhum. filme lá dos anos 2000 sempre foi bom, mas aí agora estão vendo defeitos, daqui a pouco não vai ser mais bom. Então, tu acha que hoje em dia é muito mais sobre alguém, um influenciador que falou e isso molda todo o resto? Ou é muito mais sobre técnica, sobre a crítica, sobre a perspectiva de quem entende mesmo, que é especialista? Uhum. Ou como que a cultura pop hoje em dia influencia até nas nossas escolhas mesmo de vou ver esse filme, sabe? Como tu enxerga isso Sim. hoje em dia?
Não, e também acontece muito do filme que era considerado ruim virar bom e Isso, clássico, né? Exemplo aí eu não tô lembrando do nome em português, mas Jennifer's Body com a sim, Garota Infernal. garota com a Megan Fox. com a Aham. Megan Uhum. Fox, exatamente, estava tentando lembrar. Esse era um filme, assim, flopado na época que saiu, e hoje em Sim. dia é considerado um clássico. Inclusive, eu fico pensando assim, gente, vamos parodiar mais Garota Infernal, porque parece que tem, quando a gente fala assim de paródia e remake na cultura pop, uma Ariana Grande, uma Kim Kardashian, essas meninas hoje em dia, elas estão representando sempre Legalmente Loira, que é sensacional, Clueless, que é sensacional, é um dos meus favoritos, Patricinha de Beverly Hills, provavelmente, e Meninas Malvadas. 3 coisas maravilhosas, só que assim, tem outros filmes do universo feminino pra gente parodiar, sabe? Vamos assistir Heathers, vamos assistir Garota Infernal, vamos assistir outras coisas de menina, vamos, né? Procurar outras referências, que a gente já viu isso daí ser feito de novo. Mas é muito legal isso de trazer, da gente rever com olhar de adulto, com olhar amadurecido, né? Eu acho que, assim, essa coisa, esse fenômeno, ele está muito ligado com o fato de que, pela primeira vez, a gente está tendo múltiplas gerações online e podendo conversar e dialogar. Isso é muito cultural, né? Então, assim, por um tempo, eu só conhecia as coisas que meus pais gostavam se meu pai fosse lá e colocasse a fita no rádio para eu ouvir. Foi assim que eu escutei Beatles, que eu conheci Beatles e que eu entendi que era uma coisa genial e enorme. Porque também, além do meu pai colocar a fita, passou na MTV um dia ali por sorte. Entendeu? Hoje não, hoje a geração do meu pai está online, a minha geração está online, uma geração mais jovem que a minha, que é a Gen Z, também está online, e até a geração mais jovem que a Gen Z já também está online. Então, assim, por mais que a gente tá, às vezes a gente esbarra muito com a galera mais jovem ainda, sem pegar muita referência. Eu acho muito importante a gente ter referência, a gente ter repertório, a gente saber comparar as coisas, misturar e tudo mais. A gente ainda pega muito a galera meio crua com relação à cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que essas gerações mais maduras, pela primeira vez, estão conversando, e aí e também a gente pode explanar para um público muito maior, né? Sobre o que a gente achou daquilo e tudo mais. Assim, um filme que eu nunca tive oportunidade, quando eu conheci, eu não tive essa oportunidade de trocar e ter uma visão nova, foi Grease. Ai, meus pais adoravam Grease, assisti com eles, mas eu comecei a ler entre eles. Hoje em dia eu posso pegar e fazer uma análise de Grease online, e aí o que a geração Z vai achar desse filme? Não sei. E já era uma tendência lá, que assim, esse filme foi feito nos anos 80, já replicando nos anos 50. Hoje em dia a gente está fazendo coisa replicando nos anos 2000. Então, eu acho que é tudo muito novo ainda, essa coisa da gente descobrir e redescobrir as coisas juntos, sabe? Então, por isso que algumas coisas explodem, assim, tipo, assisti de novo, outro dia, eu sigo um cara no TikTok, agora eu não lembro o nome, mas eu posso passar pra vocês colocarem na descrição, que o conteúdo dele é basicamente comentar filmes antigos, assim, que na época que ele assistiu ele não viu nada demais, quando ele viu de novo, deu estralo nele. E assim, nos comentários é sempre uma galera também falando, nossa, como eu nunca reparei nisso e tal. Então, às vezes eu acho que nem é a voz, assim, nesse caso, né, eu acho que nem é a voz tanto do criador de conteúdo ou do crítico de cinema, mas são as gerações, assim, conversando e percebendo coisas juntos, né? E principalmente o que essas novas gerações querem assistir, querem consumir depois de terem sido influenciadas pelo que já estava aí, pelo que já tinha sido lançado quando elas começaram a consumir, né? Estão falando muito de, porque o sexo no cinema, porque o filme da Emma Stone é um absurdo, que tem um monte de sexo e mulher pelada e... Nossa! Mas, assim, é lógico que essa geração vai reagir assim depois de, sei lá, 10 anos de 23 filmes da Marvel, sei lá, 3, 4 filmes saindo por ano, sem uma cena de sexo, né? Então, assim, se você não tem referência lá de trás, né? Outra coisa que me deixou louca recentemente foi essa coisa do o Linkin Park, que tá com um vocalista novo, que é uma mulher. É uma mulher. E aí, por isso, a galera tá comparando com o Paramore.
Falei, gente, isso é uma comparação clara de quem não tem repertório, porque não tem nada a ver. Provavelmente a única coisa que você escutou na vida com rock, com uma mulher na voz, é um Paramore. Mas tem assim, tem Joan Jett, tem Janis Joplin, tem gerações e gerações e gerações de mulheres roqueiras aí pra você escutar. E aí porque, e aí porque o Linkin Park tem uma vocalista mulher, você tá comparando com o Paramore, porque é a única coisa que você conhece. Entendeu? Então, assim, não é tipo. Não é que você menospreza o conhecimento de alguém, nem nada, mas assim, você não tem você não consegue ter uma conversa, né? Uhum. Você não consegue aprofundar um tema. Com certeza. E isso que você falou da conversa entre gerações é tão real que eu confesso que eu fico irritado com o fato das novas gerações não terem esse conhecimento. E assim, eu entendo eles não terem esse conhecimento, mas é porque eu acho que, como tudo em relação à tecnologia e internet, a gente está diante de duas novas gerações que são muito passivas, né? Elas não vão atrás daquilo que das informações, as informações chegam até Uhum, elas. Então, verdade. a gente vê essa coisa da importância de ir atrás e não somente ficar passivo ao conteúdo que está sendo feito Uhum. hoje. Então, eu acho muito importante e eu acho que como eu fui de uma geração, eu fui do final da Millennial, assim, né, entrando pra Gen Z, me perco até às vezes no meio do caminho, mas eu fui criada, enfim, eu acho que os meus pais me trouxeram muito isso, de saber quem são as referências das suas referências, né? Entender o passado, entender o que ele reflete hoje, né? E o que vai refletir no futuro, porque hoje em dia tudo já foi criado, né? Então, quando chega, sei lá, a Billie Eilish, por exemplo, que os mais jovens amam e falam que, nossa, ela é genial e tal, mas é porque ela tem grandes referências que ela Eu realmente é ia muito falar talentosa e faz coisas. isso. A Billie Eilish cresceu em torno de artista, que a família dela todo, a mãe é atriz, Sim, o irmão canta, ela teve referências ali. Nada que ela criou é do nada, do zero. Não exato. quer dizer que ela Uhum. não é genial, não quer dizer que ela não é boa, né? É que tudo, né, tudo vai vir de algum lugar, assim. E é interessante, isso acaba ajudando você a conhecer mais o que você está ouvindo, né? do que, né, só a batida. Sim, Então, não, total. gente, referência é tudo, referência é importante, referência faz a gente ficar mais inteligente, assim, né? Não só na cultura, né? Na vida, que nem eu tava, um exemplo bem ridículo é que eu tava planejando umas viagens, e uma coisa que me preocupa é comida, porque eu não como carne, mas eu sempre fico pensando, além de língua, idioma, tem o lance da comida. Mas eu penso, gente, comida é cultura também. Aquela comida ali tem uma história Nossa, do muito. porquê que aquela região come daquele jeito e porquê que, sabe, por mais que eu seja contra matar o bicho lá, fazer comida, tem todo, sabe, tem toda uma história por trás. E aí, como é que eu conheço uma cultura sem consumir tudo, né? E isso vale para tudo na vida, entendeu? Pensa em música, em filme, em literatura, em videogame, tudo isso pensa como se fosse um prato regional que você só vai comer nesse lugar. E então aproveita, né? Consome, assim, né? Tenta destrinchar. É divertido. E eu vejo que muita gente também acha que. Também menospreza um pouco isso, né? Eu anunciei recentemente, gente, vou fazer um curso de The Last of Us. Como Aham. assim? Curso de The Last of Us? Gente nos comentários mandando fotinha de CLT. E eu falo assim, gente, vocês me Meu Deus. desculpam, mas o meu trabalho é esse. Entendeu? A gente não é educado a se aprofundar nas coisas, a questionar. De novo, a gente volta no começo da nossa conversa, né? Sobre tudo ser político. Né? Muitas coisas que a gente assiste, que a gente consome, não educa a gente a se aprofundar mais. E assim, você tá me mandando a carteirinha de trabalho, mas eu literalmente ganho minha vida assim, me aprofundando nas coisas, estudando cultura pop. Eu não tenho culpa se você resolveu fazer, sei lá, ADM e tem um trabalho de mesa chato, entendeu? Agora você pode dar uma virada nisso, um cursinho livre ali sobre Friends, um jogo que, meu, no seu passatempo, você comprou um PlayStation, vai jogar aí o Monkey Man, aí, esse jogo novo que tá todo mundo falando. Meu, a história do macaco na Ásia é um lance cultural enorme, tem um monte de filme falando disso. Vai correr atrás pra saber.
É divertido. Você vai ter conversa nos dates. Eu acho que é crescer o repertório, né? As coisas que a gente lê, que a gente consome, e olhar um pouco além do que é confortável às vezes, porque eu acho que nem eu trouxe antes, eu acho que às vezes é muito sobre eu gosto e eu nunca vou sair desse lugar de conforto. E tá tudo bem a gente consumir o que a gente gosta, é claro, ninguém quer sofrer no mundo, mas até que ponto eu não Sim. estou me abrindo, né, para novas experiências e olhando para o passado, porque que nem vocês trouxeram, os grandes artistas, né, de hoje, eles tiveram grandes referências. Então, meio que hoje em dia, quase nada se cria do zero, tudo se copia, só que de jeitos diferentes. Então, acho que o olhar para trás talvez seja esse conflito, assim, de gerações, que eles nem sempre conseguem fazer isso, né? Mas, enfim, é muito desconfortável às vezes, então eu até entendo. Eu sou uma que às vezes eu fico sempre nos mesmos gêneros, nas mesmas coisas, e eu tenho que me cutucar, tipo, minha filha vai ver outras coisas, vai ver se tu vai gostar, vai Porque consumir vira outras pessoal, coisas. né? Isso. Vira pessoal. Sim, E daí eu acho que faz é a parte. gente meio que se policiar até para consumir coisas que vão abrir nossa mente para outras vertentes. Então acho que é legal mesmo ter esse repertório. E falando em repertório, eu acho que a gente queria entender também, Carol, assim, o que tu pensa sobre essa questão das fórmulas, né, no cinema, assim. Essa fórmula que existe que nem tu trouxe ali, por exemplo, essa série teen vai ter que ter um casal, mesmo que isso talvez não seja o grande foco, vai ter que ter esse casal, né? E outras tantas fórmulas que a gente já conhece, enfim, são tantas, né, que daria aí um podcast inteiro. E aí entender, assim, essa fórmula que existe, né, que às vezes ela pode perder a profundidade, a nuance, que é até de originalidade. E quando surge algo que foge disso, né, dessa fórmula, se destaca, vai pelo caminho do tipo, isso foi diferente. Que nem eu falei, alguma coisa que na real é uma cópia, mas na verdade é uma cópia, é uma coisa muito original. Então tem muito isso, né, daquilo que é uma fórmula que às vezes se aprofunda e às vezes não se aprofunda. Como tu enxerga isso, assim, dessa fórmula do cinema e como ela pode ser extremamente patética, mas também muito genial, sabe? Nossa, aí você definiu. Pode ser patético ou genial. E qualquer uma dessas que eu critico pode ser patético ou genial. Assim, qualquer. Ai, vou falar da Manic Pixie Dream Girl lá, que é a menina que não tem história, não tem personalidade, não tem motivação. Ela só existe pro personagem principal. Mas se você souber criar, se você souber colocar um pouquinho de crítica, talvez fique muito divertido. Se você souber inverter o papel, que talvez seja o Ken e a Barbie, o Ken que é o Manic Pixie Dream Boy, que a existência dele gira em torno da Barbie, fica uma sátira divertida, né? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. E aí já provoca um pouco. E aí você pensa, nossa, se fosse uma mulher nesse papel ia ser ridículo. Mas é sempre uma mulher nesse papel o tempo todo. Então, é isso, assim, é bom existir porque, por um lado, eu trabalho com roteiro também, e é sempre bom entender o que a formulazinha que tá vindo. Por outro, a surpresa, ser surpreendida, é sempre uma delícia. Então, essa pergunta também me fez pensar muito no filme que eu vi recentemente. Saiu um vídeo recente também no meu perfil falando dele, que é o Monkey Man, Fúria Primitiva, que é um filme protagonizado, roteirizado e dirigido pelo Dev Patel, que é um ator de origem indiana, que, assim, o monumento... Gente, o Ele é homem... tudo, né? Eu Nossa. assistindo o filme pensando, olha essa fuça, ele é perfeito. Mas, assim, além de tudo, é talentoso. Enfim, aquela pessoa que te dá raiva. Mas esse filme é o típico clássico Mulher na Geladeira, né? Que é aquela história que a mulher ou é morta no começo ou já começa morta. E ela é uma mãe, ela é uma... Geralmente é a mulher do protagonista, mas nesse caso era a mãe. E ela já começa a história morta porque tudo aquilo toda a ação do filme é a motivação dele. É clássico, assim, tá? É a primeira. E aí tem toda uma história do porquê que a mulher tá na geladeira, que se eu ficar contando aqui vai dar, enfim, é isso, vai dar um episódio só disso. Mas esse foi... É por isso que também a gente não pode se fechar para as coisas que a gente não gosta, né? Eu acho esse tropor horrível.
minimiza, exclui a mulher da narrativa, transforma o cara num heróizão que ela não precisa, enfim. Só que se por causa disso eu não tivesse assistido esse filme, eu ia perder um filmão. Porque, nossa, esse filme do Dev Patel, ele é um filme de ação que segue algumas fórmulas, aquelas fórmulas de briga ensaiada, coreografada, que a gente vê em bastante filme, só que ele tem uma trajetória bem diferente, ele tem uma raiz cultural da história do personagem que é indiano muito legal, com umas lendas assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? E ele deixa tudo muito claro, tudo muito assim detalhado para a audiência. É um filme que toda cena é bonita, não tem uma cena feia, muito bem dirigido. E aí, sim, se eu tivesse simplesmente não, eu acho machista essa premissa, não tinha assistido. É uma coisa assim que é uma narrativa que ele escolheu ali. O filme foi muito vendido como o John Wick asiático, né? Porque ele tem esse estilo mesmo de ação. Mas é uma premissa que ele escolheu ali, eu acho que de propósito ele distorcer, né? É para ele, de propósito, confundir a audiência, porque você pensa que vai por um caminho, vai para outro, aí cai em outro plot, que é aquela coisa do herói caído, que tem que se reerguer e tudo mais, só que mesmo ele se reerguendo não é perfeito. Então, assim, eu acho que é muito possível a gente... É importante a gente saber dessas narrativas para a gente encontrar coisas que surpreendem, porque é muito possível encontrar coisas que surpreendem. É muito possível a gente pegar uma história assim que a gente sempre vê e distorcer. Né? Na próxima temporada da Wandinha, aí, eu espero de coração que os interesses amorosos dela tenham ido pro beleléu. Entendeu? Porque eu acho que a Jenna Ortega fez uma coisa com a personagem, que ela agora deve ter uma moral na série, que ela vai falar, meu querido Tim Burton, se você fizer desse jeito, eu não vou fazer. Ela é a cara da Wandinha. Sim. Né? Então, assim, mas aí o plot já está construído. Como é que distorce? Como é que o roteiro vai ter que ir para algum lugar, sabe? Então, eu tenho muita esperança que a gente está evoluindo para mudar essas narrativas, principalmente porque com essa coisa que a gente está falando muito de diversidade, de inclusão e tudo mais, o meu querido amigo, falando dele novamente, o Thiago Hora, fala que isso pode ser uma armadilha, e realmente, porque a representatividade está ali na tela, mas às vezes nos bastidores não é assim, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser um gatilho. Ao mesmo tempo, você tá assistindo algo ali que não é a representatividade que você esperava e você vai querer meter a mão ali para mudar, que eu acho que é esse exemplo da Jenna Ortega é um em muitos, né? Porque a gente está vendo agora Regina King dirigindo, a gente está vendo a Ava DuVernay, Issa Rae, que é a Barbie presidente. Gente, a Barbie presidente do filme, procura o nome dela na internet. As coisas Nossa, que ela faz. a Issa Rae é tudo. Ela é tudo, Eu, genial. eu A sou Quinta muito Brunson, apaixonado por Insecure. Nossa, tudo. a Quinta Brunson do Abbott Elementary, ela começou como criadora de conteúdo, fazendo sketchzinhas divertidas pro BuzzFeed. Agora ela escreve uma série do zero, inspirada na mãe dela. Né? Então, assim, ela não tá só a diversidade não tá só na cara dela, ela tá nos bastidores, ela tá fazendo a série. A Micaela Coel são, assim, a moça do Fleabag, a Phoebe Waller-Bridge. Né? Quando essa galera põe a mão na massa, a gente tem uma sensação até de vingança. Assim. A Fleabag fez uma protagonista que, assim, poderia facilmente ser uma nova Carrie Bradshaw, poderia facilmente ser uma nova Hannah, lá de Girls, mas ela fez uma mulher completamente descompensada, viciada em sexo, que se apaixona por um padre, coisa que você nunca esperava na vida. Ela pegou todos os tropos, embaralhou e deu naquilo. Entendeu? Então, assim, eu tenho bastante esperança aí nessas próximas gerações que esses tropos vão vir repensados. Porque é isso, assim, acho que o pessoal está adquirindo um senso crítico de não querer ser feito de bobos, de não querer ser enganado, sabe? Eu sinto muito isso do público como um todo. E isso é muito benéfico tanto para nós, né, enquanto consumidores de cultura pop, cinema, livros, enfim, como também para os grandes estúdios e para quem movimenta ali aquele mercado, porque
quando chega uma coisa que pega essa fórmula, mas ressignifica ela, nossa, dá um respiro e é incrível, né? E aí acabam. Enfim, né? Todas essas mulheres que você falou aí, elas tiveram um ou dois grandes projetos e hoje em dia, tipo, os nomes delas são muito respeitados na indústria. Então, é interessante como esse movimento vai se criando, né? E, enfim, a gente poderia ficar aqui falando por horas, mas temos que finalizar esse episódio. Eu poderia Então... mesmo, gente. Desculpa se eu falei muito, ascendente em Gêmeos. A culpa é do meu mapa astral. Capaz, imagina. A gente que agradece, né, por tu ter disponibilizado o teu tempo pra falar aqui com a gente sobre um assunto que a gente gosta tanto e que acaba, enfim, entrando em 1000 bifurcações, né, Então é muito legal te ter aqui. Parabéns pelo teu trabalho, do conteúdo que tu cria é incrível. Obrigada, gente. Amo as dicas da muito Carol. legal mesmo. Sim, é muito bom mesmo, gente. Então, se vocês não... Você que tá ouvindo aí ou assistindo e não segue a Carol, vai lá. A gente vai deixar os links, todos os links possíveis dela na descrição do episódio. E é isso, muito obrigado. Volte sempre. Gente, obrigada pelo convite. Eu adorei a conversa. De novo, desculpa se eu falei muito, porque vocês são queridos, vocês estão sendo gentis, porque eu falo muito. E contem comigo. Mas aí, é bom pra que dicas, pra o assunto rende, entendeu? Esse assunto todo mundo aqui rende, gosta de falar bastante. Então. Eu acho que quem participou aqui da conversa, ouvindo a gente, pode participar também aí nas redes sociais. Agradeço muito por divulgar, porque é isso, eu gosto muito de participar. O pessoal fala, não leia os comentários, né? É a regra da internet. Eu faço exatamente o contrário. Eu leio os comentários, porque eu gosto de ouvir a opinião dos outros. É ali que tem pauta, sabe? É ali que tem dúvida. Então, podemos continuar a conversa aí o quanto pudermos. E minha gata tá me andando loucamente aqui, desculpa. Obrigado, obrigada então, mesmo. Opa. Obrigada, então você que falando ouviu aí. Assim, enlouquecidos. Bom, você que ouviu, agora sim, ou assistiu, muito obrigado pela companhia. Um beijo até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo.